Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou Paula Moraes e a gente conversa aqui com os principais CEOs, CFOs, gestores RIs das principais companhias listadas na Bolsa. É uma oportunidade da gente entender os desafios, saber mais sobre os resultados, perspectivas de crescimento dessas companhias. E hoje, no Business, a gente tem o prazer de receber aqui o Ramon Alcaraz, que é CEO da JSL, e também o Guilherme Sampaio, CFO da empresa. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais da JSL. A maior companhia de logística rodoviária do Brasil. Ela tem 65 anos de história e o maior e mais integrado portfólio de serviços logísticos do Brasil. A empresa tem bases operacionais para mais de 16 setores da economia. A JSL está presente no processo produtivo dos clientes e nos principais elos da cadeia de movimentação de matéria-prima para as indústrias e produtos acabados que abastecem o Brasil e o mundo. A empresa foi criada em 1956 como a transportadora Júlio Simões. Ela começou como um caminhão que transportava produtos hortifruti de Mogi das Cruzes para São Paulo e Rio de Janeiro. A frota e a importância da empresa cresceram rápido. No fim da década de 1980, o grupo começou uma diversificação e passou a atuar em locação de veículos leves e fretamento para transporte de colaboradores. Nessa época, a JSL aproveitou o grande ciclo de terceirização das empresas. A companhia manteve o projeto de diversificação e, desde 2001, assumiu a liderança no ranking de seu segmento. Desde 2010, a JSL está listada na Bolsa. Ramon, Guilherme, em primeiro lugar, muito obrigada pelo tempo aí de vocês, pela disponibilidade, por trazer aqui um pouco mais desse case para a gente conhecer. Sejam bem-vindos ao BMC Business. Olá, Paula, nós que agradecemos, um prazer estar aqui. Olá, Paula, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, para a gente começar, são várias perguntas aqui, várias informações que eu acho muito importante para os investidores saberem, mas eu queria trazer um pouco a questão do último resultado, né, da companhia e relacionado ao quarto trimestre de 2021. Foi um resultado onde vocês reportaram um lucro aí de 54,3 milhões de reais, representando um crescimento expressivo em comparação com o mesmo período do ano passado. Queria entender um pouquinho, né, que vocês explicassem para a gente a que atribui aí esse resultado tão positivo da JSL. Bom, Paula, na verdade, esse resultado ele foi construído ao longo do ano. A gente, desde o primeiro TRI de 2021, vem batendo recordes comparado com o mesmo período do ano anterior. É verdade que, principalmente, o segundo trimestre, quando comparado a 2020, uma comparação relativamente injusta, porque comparado a um trimestre que mais sofreu com a pandemia, que foi o começo dela, né, do ano de 2020, mas a gente vem construindo isso. O quarto trimestre, especificamente, ele é muito importante para nós, porque é uma comparação fidedigna. Por que eu digo isso? O quarto trimestre de 2020 já foi um período onde a pandemia teve pouco efeito na economia onde a gente está inserido. Então, aí sim é uma comparação bastante interessante. Mas foi uma construção. E essa construção foi baseada em alguns pilares. O primeiro pilar é a de receita. A gente conquistou novos contratos, a gente, inclusive, vem divulgando trimestre a trimestre o montante de contratos. Quarto trimestre divulgamos 4 bilhões de contratos celebrados ao longo do ano, com uma vida útil de 42 meses. Alguns poucos meses aproveitados em 2021, mas grande parte dele vai beneficiar 2022, 2023, 2024. 75% deles, inclusive de cross-selling, que são contratos fechados nos mesmos clientes. Além disso, eu divulguei isso logo que entrei na companhia, há exatos um ano, né, 12 meses, foi no fechamento do primeiro trimestre, que a gente começaria com uma gestão de custos bastante austera, e foi o que fizemos. Isso, ao longo do ano de 2021, foi surtindo resultado, além de nós termos conseguido
agilidade nas renegociações dos contratos, porque sofremos, como todo mundo, uma hiperinflação nos nossos insumos, principalmente no terceiro e quarto trimestre. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Receita, gestão de custos e agilidade nas renegociações. Você falou aí num ponto importante em relação à inflação, ainda quero falar um pouquinho mais com vocês também, um pouco desse cenário, mas antes, ainda falando um pouquinho de resultados, eu queria que o Guilherme, de repente, pudesse explicar também um pouco pra gente em relação à receita líquida aí toda de vocês, que também teve uma alta de 62,3%, vocês fecharam aí em 1.327 bilhões de reais, né, nessa comparação com a receita de 818 milhões e 200 mil reais no mesmo intervalo do ano anterior. Queria entender um pouquinho, né, desse crescimento todo e de forma, né, que vocês então conseguiram driblar todas essas questões que acabaram impactando no começo da pandemia, como o Ramon estava falando agora há pouco, e de que forma que vocês conseguiram, né, agregar novas empresas também no ecossistema aí de vocês? Boa pergunta, Paula. Eu acho que uma parte importante desse crescimento, a gente pode falar que é um crescimento orgânico, né? Então, se a gente compara a JSL contra a JSL do ano de 2020, a gente está falando de um crescimento de cerca de 20%. Então, isso significa que um pedaço desses contratos que o Ramon mencionou aqui no início da fala dele, os 4,1 bilhões, eles já começaram a fazer parte da nossa receita ao longo do ano. Então a gente já trouxe esse benefício, e o outro componente, né, que fez a gente levar esse número aí para casa de 70% de crescimento ano contra ano, a gente está falando do fato da companhia, nos últimos 18 meses, ter feito 5 aquisições, né, e 5 aquisições de empresas super rentáveis, super especializadas, focadas em alguns segmentos da cadeia logística, né, que vieram somar aí, negócios ao todo, né, a JSL como um todo, e essas companhias, elas cresceram mais do que a JSL se a gente comparar elas com elas mesmas. Então, a gente está falando de um crescimento orgânico desse grupo de 23%, trimestre contra trimestre. Então, quando você pega todo esse combinado, né, do crescimento orgânico da JSL, né, a capacidade de vendas, de novas vendas e trazer novos contratos da companhia, mais essas boas aquisições que a gente realizou nos últimos 18 meses, trouxe o resultado para esse número que você viu. Tá? Para quem ainda não conhece especificamente, a gente sabe que os investidores, quem tem, né, muitos cases assim na carteira, já conhece exatamente o que eles estão ali colocando no seu portfólio. Quem ainda não tem, mas tem interesse um pouco e querer saber mais sobre vocês, teria como você trazer aí, de repente, uma pincelada sobre essas aquisições, quem são essas companhias, para a gente também trazer um pouco mais dessas informações para as pessoas que ainda não conhecem um pouco do case de vocês? Claro. Paula, muito obrigado pela pergunta. Talvez devêssemos até ter começado assim, mas obrigado pela oportunidade. A JSL é uma empresa de logística. Importante que se diga, logística é uma palavra, às vezes, até difícil de entender. Uma logística é tudo aquilo que faz com que um produto seja produzido e chegue à casa do consumidor final. Passa por aí, desde a indústria primária, né, desde a matéria-prima, passando pela indústria, passando pela manufatura, passando pela armazenagem de grande porte, médio porte, pequeno porte, até o consumidor final, né? Então, o inbound é produto até a indústria, da indústria até o varejo, do varejo até a casa do consumidor. Isso que a gente chama de logística. A JSL é a única empresa no Brasil que está em toda a cadeia. Nós estamos lá desde a matéria-prima, lá na indústria florestal, de papel e celulose, na mineração e por aí vai, até o consumidor final, no last mile, na entrega dos produtos que o consumidor efetivamente recebe, né? Passando por aí armazenagem, movimentação, transporte entre CDs, etc. Além disso, a gente está em vários segmentos, né? Mais especificamente em 16 segmentos, passando pelo setor automotivo, pelo setor de bebidas e alimentos, passando pelo setor de mineração, passando pelo setor de papel e celulose, entre outros, né? Eletrodomésticos, remédios. E não é à toa que nós tivemos um crescimento descolado, inclusive, do PIB do Brasil.
porque esses 16 segmentos, por várias características, cresceram mais do que o PIB. Consequentemente, a gente se beneficiou disso. Então, além de estarmos em toda a cadeia, estamos em vários segmentos. Boa, obrigada. Bom, acho que para a gente continuar nessa parte ainda, só para finalizar a questão dos resultados, eu queria trazer um pouco aqui também do número do EBITDA de vocês, né? Teve um crescimento aí de 75,2%. Queria que vocês pudessem, né, explicar um pouquinho mais como que está a questão da dívida líquida, o índice de alavancagem, então, da JSL, né? Qual a avaliação que vocês acabam trazendo aqui para a gente sobre estes indicadores? Combinado. Paula, assim, a gente está falando de um crescimento de EBITDA extremamente relevante, né, até mais alto do que o crescimento da receita, então você vê uma capacidade, disso que o Ramon falou, da companhia de trazer mais resultados, né, trazer rentabilidade, mesmo com crescimento acelerado de receita, então acho que isso é um ponto super relevante. Dito isso, a nossa alavancagem hoje, né, no final do ano, em 3,2 vezes, é uma alavancagem que a gente considera super confortável. A gente tem uma referência interna que a gente divulgou isso ao mercado, então é informação pública, de manter a nossa alavancagem em torno de 3 meses, que é o que a gente se sente confortável, principalmente pela capacidade de geração de caixa da companhia. Então, é uma companhia que é extremamente geradora de caixa. Se a gente não tirar aí o componente crescimento da equação, né, o crescimento do CAPEX que a gente precisa fazer, as aquisições que a gente vem realizando, é uma companhia que se desalavanca muito rápido no curto espaço de tempo. Então, eu te diria que a situação a estrutura de capital da companhia, né, a gente divulgou aí quase 1 bilhão em caixa, uma alavancagem controlada, a gente está numa situação muito confortável para seguir acelerando o processo de crescimento que a gente está falando. E aí a gente está falando basicamente de duas coisas: aquisições de empresas e novos projetos ou grandes projetos com nossos clientes ou clientes que venham se juntar à companhia. Tá? Eu diria que isso, a gente está numa posição aí super, super confortável. Bom, vocês chegaram a conversar, né, o Ramon, se não me engano, que falou sobre a questão do impacto no início da pandemia, por N motivos que a gente já sabe, mas eu queria entender se esses números de agora, eles já estão aí a níveis pré-pandemia, qual que seria a comparação para a gente conseguir realmente entender? Vocês conseguiram já, apesar desses resultados bem expressivos, eles já conseguiram superar o que vocês registravam antes? Só para a gente entender um pouquinho mais e fazer uma comparação. Nós tivemos aí uma agressividade nos insumos que compõem o nosso negócio, né? A gente está falando de óleo diesel, que é o mais conhecido, porque é o mais divulgado. Inclusive, né, semana passada tivemos o maior aumento dos últimos, poderia me arriscar a dizer aqui, dos últimos 20 anos. Eu, particularmente, que tenho 35 anos nesse negócio, fazia mais de 25 que não via uma alta inflacionária nos nossos insumos, num espaço de tempo curto tão grande. A gente está falando aí de mais de 70% no combustível, mais de 40% nos insumos como manutenção, peças, pneu, mais de 10% nos índices oficiais de inflação, IPCA, INPC, etc. Isso tem um impacto grande no nosso negócio, evidente, né? E aí nós tivemos que ter agilidade. Eu sempre gosto de dizer que a gente não controla os ventos, a gente controla as velas e o leito. E aquele que fizer melhor isso vai chegar na frente dos outros. Esse é o nosso papel aqui. Então, conseguimos ter aí uma abertura dos nossos clientes, parceiros, em ter uma abertura para negociação rápida, ágil. A gente também não pode esperar que a gente vá repassar 100% dessa inflação para os nossos clientes. E eu, particularmente, acho isso bom, porque senão a gente só fica alimentando a inflação se cada um repassar 100% da sua própria inflação. Então, parte desse negócio sim repasse para o preço, porque não há outra forma de sobreviver, e a outra parte, uma gestão austera de redução de custo para poder compensar. Essa combinação e principalmente a agilidade nessa combinação fez com que os nossos resultados tenham sido bons, mesmo com esta alta grande de insumos. Lógico, isso não parou, né? A gente continua sofrendo com isso,
nesse primeiro trimestre. Então, tivemos aí uma incidência maior desse componente no terceiro e quarto trimestre e continuamos, como eu já disse, nesse ano, e talvez isso persista por um tempo, com todas as variáveis externas que compõem o nosso cenário, né? Guerra, pandemia, etc. Então, cabe a nós ter agilidade. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Eu acho que eu pegar um ponto muito importante até do que você falou, mas pode concluir, por favor. Não, eu só ia concluir o seguinte, a diferença é que no ano passado, a gente foi pego um pouco de surpresa. A gente já não estava mais acostumado com isso e acabou acontecendo de uma hora para outra, a gente tem que se adaptar rápido. Esse ano, a diferença é que a gente já entrou sabendo que o jogo seria isso. Então, a gente está mais preparado do que estava ano passado. Você falou uma frase importante, que vocês já estavam preparados, mas não contavam com um conflito como esse também, que tem um impacto também diretamente para vocês, né? Então, eu queria entender um pouquinho como que está essa perspectiva para os próximos trimestres, justamente pela alta aí do petróleo que a gente está vendo diante de todas essas questões, e outros, né, fatores aí também que acabam impactando bastante, mas imagino que essa questão do petróleo tem um peso muito importante, justamente por vocês trabalharem muito com cargas aí na parte rodoviária, né, nesse transporte aí rodoviário, como que vocês estão lidando aí com essa, vamos dizer assim, né, com essa questão que acho que ninguém esperava e contava que numa pós-pandemia teríamos mais esse desafio, né? E assim, o mundo está muito conectado hoje, né? Porque você pega uma guerra na Ucrânia que está longe de nós, mas isso afeta, por exemplo, a produção de insumos que vão compor um produto aqui no Brasil, isso faz com que aumente a inflação desse insumo e por aí vai, né? Só tem um jeito de lidar com isso, com agilidade nas negociações de contrato, tratando cada contrato como um contrato. Não adianta tentar passar uma régua, eu vou reajustar o meu negócio em X%. Como eu disse, a gente está em toda a cadeia, então eu preciso tratar lá a minha indústria primária de um jeito, o meu negócio de armazenagem, que não tem nada a ver com diesel, de outro jeito. Eu tenho negócios, por exemplo, que o óleo diesel é fornecido pelo cliente, então eu preciso tratar de um outro jeito. Eu tenho o meu transporte de carga geral, onde eu tenho um parceiro, que é o meu caminhoneiro autônomo, que não tem muita resistência a um aumento de insumo desse, principalmente do combustível, então eu preciso repassar para ele, antes mesmo de ter isso do meu cliente. Isso muitas vezes dá um descompasso entre o meu custo e a minha receita. Então, esse é o nosso cenário, como eu disse. Isso não é um cenário exclusivo da JSL, é um cenário de todas as empresas que vivem nesse contexto. Quem vai se sair melhor? Quem for mais ágil, quem for mais preciso e quem for mais disciplinado na sua gestão de custos. É nisso que a gente acredita. É que são situações, né, isso que até a gente estava comentando, nem ninguém esperava, já estamos, né, sofrendo essa alta, que você estava falando muito bem em relação à inflação por conta de toda essa questão da pandemia, mas também esse confronto tem aumentado ainda mais essa pressão inflacionária. Mas só para a gente entender exatamente o peso do combustível, eu imagino que deve ser, né, algo muito preocupante mesmo para vocês, que tem toda essa parte de logística, mas qual que é o peso dentro, né, da tabela toda de custos de vocês, o peso do combustível nesse universo do custo da companhia, e como que vocês vão tentar realmente não repassar tudo isso para os clientes, ou, né, as formas assim que talvez seriam de tentar realmente segurar o máximo possível isso para não impactar tanto aí nos próximos resultados? É difícil dar essa resposta de forma direta, porque como a gente tem negócios muito variados, a gente tem negócios onde o peso do diesel é 0 e negócios onde o peso do diesel chega a 30%. Mas, na verdade, o nosso problema não é nem só o diesel, né? Junto com o diesel, também vem os outros insumos. Então, eu tenho também um aumento no meu custo de manutenção, também no meu custo de pneus, não só pelo diesel, mas pelo aumento do petróleo, pelo aumento de insumos e assim por diante. Cada negócio a gente trata de uma forma diferente. Óbvio, aqueles negócios onde o óleo diesel é mais representativo, eu preciso ser mais ágil, eu preciso chegar para o meu cliente e repassar para ele mais rápido do que aqueles onde esse peso é menor. Uma coisa importante a ser dita é o seguinte: os nossos contratos têm uma fórmula paramétrica, onde, por exemplo, o diesel
ele tem um peso. E muitas vezes tem um gatilho, isso me facilita. Então, o diesel teve um aumento, eu já tenho lá uma fórmula para calcular isso, ele passou de um gatilho, como aconteceu a semana passada, eu tenho um repasse automático. Então, cada caso é um caso, né? Uhum. A gente tem tido bastante reciprocidade dos nossos clientes para abrir a linha de negociação. Nós somos importantes na cadeia, né? Obviamente não adianta produzir um produto se esse produto não chega lá no consumidor final, isso passa por nós, então a gente faz parte da cadeia produtiva. Então a gente tem abertura e tem tido abertura para os nossos clientes sentar, achar soluções, sejam elas temporárias, sejam elas definitivas. Nós, às vezes, sofremos um descompasso, como eu já disse, entre o custo efetivo, que ele é na hora, seja lá na bomba, ou seja no meu repasse para o meu caminhoneiro autônomo, que é um parceiro nosso, importante, né? Ele não tem o mesmo colchão que as empresas, mas, mesmo que com um delay, a gente consegue ir reequilibrando isso, como a gente tem feito nos últimos trimestres. Em relação ao câmbio, eu queria entender um pouquinho, né? A gente está vendo aí um câmbio com uma volatilidade até nos últimos dias, um pouco abaixo dos R$5, mas eu queria entender exatamente qual que seria aí, né, na verdade, o impacto do câmbio para vocês, diretamente na atividade de vocês. Paulo, a gente, assim, o câmbio, eu acho que ele influencia a nossa base de custos de insumos, principalmente o diesel. Eu acho que esse diria que talvez o principal elemento que o câmbio influencia diretamente. Em termos de presença internacional, hoje a JCL opera, além do Brasil, mais 6 países, né? Então isso a gente já tem uma presença fora do país relevante, mas o dólar, nesse caso específico, essa flutuação, ela não nos afeta diretamente, porque toda a nossa estrutura de custos e de receitas está em moeda local. Então, hoje, eu não tenho nenhum tipo de necessidade de fazer um hedge cambial para operar nesses países. Então, eu diria que influencia, sim, a base de custos, insumos gerais da economia, inclusive a nossa, diesel incluído, combustível incluído, e do lado da operação, ela não tem efetivamente nenhum impacto esperado. Tá? Uhum. Bom, vocês chegaram a comentar, né, de um dos fatores aí que um dos fatores que influenciaram bastante aí nos bons resultados foi um crescimento orgânico que vocês acabaram registrando aí no último trimestre. Eu queria entender um pouquinho também dos planos de expansão, falamos até da aquisição aí de algumas companhias, de outras empresas, mas queria entender um pouquinho os planos de aquisição aí agora para 2022, apesar desses grandes desafios até que a gente acabou de comentar, um deles em relação à pressão inflacionária, mas como que tá aí os planos de vocês para 2022? Deve continuar aí tendo muita importância esse peso desse crescimento orgânico para a performance de vocês? Então, Paula, em primeiro lugar, eu acho que o nosso crescimento orgânico ele se deve por duas razões principais. A primeira razão, esses 16 segmentos onde nós estamos inseridos são segmentos que foram muito bem, mesmo durante a pandemia, né? Principalmente nas duas pontas. Na indústria primária, papel e celulose é uma indústria que cresceu muito nos últimos 2 anos, pela exportação, etc. A área de mineração também, commodity que vem crescendo. E na outra ponta, o varejo, principalmente, de produtos de consumo rápido, como alimento, bebida, etc., também teve um crescimento bastante grande e nós nos beneficiamos por isso. Uma segunda razão são os contratos novos que a gente tem fechado. Eu sempre digo que uma crise, ela é um problema, claro, mas ela também é uma fonte de oportunidades. Veja, fazia muitos anos que a gente não tinha uma negociação mais do que uma vez por ano com os nossos clientes. Com toda essa questão inflacionária já dita, nos obrigou a estar 3, 4 vezes com o cliente. Não deixa de ser um ponto de atrito, não deixa de ser um desgaste, mas é uma oportunidade. É nessa hora que você está lá discutindo renegociação de tarifa, que você está vendo uma oportunidade, você está vendo pera um pouquinho, eu te reajusto menos aqui, mas você me dá um contrato ali, ou me amplia aqui.
Então, isso fez com que a gente celebrasse um valor bastante expressivo, um recorde, sem dúvida nenhuma, de novos contratos que vão nos beneficiar, inclusive para os próximos meses, garantindo um crescimento orgânico. Essa é uma questão. Uma outra questão que você perguntou, é o crescimento inorgânico, né? Nosso M&A, como se diz por aí. A gente já vem dizendo, não é de hoje, desde o nosso IPO, que nós estamos agressivos no apetite de novas aquisições. Essa é uma estratégia de crescimento, além do orgânico. No nosso pipeline, já desde o ano passado, tem várias empresas, algumas mais fáceis, algumas mais difíceis. O que a gente acredita nesse ano? De novo, aproveitando as oportunidades que a crise oferece. Com essa alta de insumo, com esse aumento de juros, a gente entende que as empresas, principalmente as menores, que muitas vezes não têm a mesma capacidade ou agilidade de renegociação, elas acabam ficando mais vulneráveis. E, com isso, a vontade dos seus principais executivos e acionistas em vender a empresa passa a ser mais favorável. Então, a gente acredita que isso vai sim nos favorecer a fechar aqueles negócios que já estavam no pipeline ou que estão entrando agora. Então, a gente entende que é um ano bom para esse canal. Ô, Ramon, como jornalista, não tem como eu fugir dessa pergunta, você fica à vontade se você não quiser falar, mas você me deu uma deixa aí falando de possíveis planos de M&A, diz que tem uma lista, daria para adiantar algum aí, só para aquele investidor que ficou curioso, assim como eu, em quais teriam aí uma possibilidade, ou aí vocês preferem manter ainda em sigilo? Na verdade, o que eu posso dizer para você é o seguinte: toda a nossa lógica de M&A, ela não muda. Se a gente pegar as últimas 5 aquisições, nos últimos 12, 14 meses, se nós pensarmos nas empresas que foi adquirida, todas elas tiveram uma lógica interessante, que são empresas completamente diferentes, né? Eu tenho a Fadel, que é uma empresa especializada em distribuição urbana, mais voltada ao varejo, last mile, etc. Eu tenho a Transmoreno, uma empresa especializada em transporte de veículo zero. Eu tenho a Marvel, uma empresa especializada em transporte de produtos frigorificados, principalmente na linha Brasil-Chile, Brasil-Argentina, etc. Eu tenho a Rodomeu, uma empresa especializada em transporte de produtos perigosos e gasosos. Eu tenho a Marvel, uma empresa especializada em warehouse e armazenagem. A TPC, desculpa. Especializada em armazenagem e movimentação interna. Essas 5 empresas atuam de forma especializada em segmentos onde a JSL já atuava, mas não de forma tão especializada e tão atuante. Então, essas aquisições vieram exatamente para fortalecer essas pernas do nosso negócio. Empresas com uma receita na ordem de 300 a 700 milhões, empresas bem geridas, inclusive os seus principais executivos vieram junto com a empresa, e a empresa continua sendo administrada como era administrada antes da compra, justamente para a gente aproveitar o know-how que essa empresa já tinha. É lógico, a gente sempre tenta buscar sinergias, mas a nossa vontade de buscar sinergias não é maior do que o nosso medo de estragar o negócio. Então, a gente sempre tenta estar próximo o suficiente para aproveitar as oportunidades, mas longe o suficiente para também não atrapalhar aquele negócio que vinha sendo bem gerido. As novas aquisições vão seguir a mesma linha. Empresas que vêm fortalecendo o nosso segmento, empresas com uma receita entre 300, 700, 800 milhões e empresas bem geridas. Eu estava lendo um pouquinho sobre vocês, né, antes de começar o nosso papo, entender um pouco mais de toda a história e de tudo de vocês ali, e vi que em algumas vezes, né, vocês chegaram a dizer de um interesse, né, da JSL em comprar os Correios num eventual leilão aí de privatização. Continua ainda aí dentro de uma perspectiva? Existe essa meta ainda aí da companhia? E se sim, né, pelo porte dos Correios, de que forma vocês acreditam que a JSL seria impactada aí com uma aquisição deste tamanho? Eu costumo brincar, quando eu sou perguntado a esse respeito, que é o seguinte: nós somos candidato a candidato, né? É difícil falar de uma coisa que ninguém sabe quando vai acontecer e de que forma vai acontecer.
Mas a JSL, sendo a maior empresa de logística do país, e sendo uma empresa publicamente com uma estratégia de crescimento inorgânico, seria absurdo dizer que não tem interesse num negócio como o Correio, né? É a empresa com maior capilaridade do Brasil, é uma empresa extremamente segmentada, etc. Então, por isso que nós somos candidato a candidato. Não é uma meta, não é uma bala de prata, até porque ninguém sabe se vai ou se não vai ser privatizado, mas, obviamente, temos interesse de olhar o negócio. Quando ele acontecer, se acontecer, vamos olhar com interesse, como a gente olha vários outros negócios, mas, de novo, não é um alvo em específico, é uma oportunidade. E os planos internacionais da JSL para 2022, se vocês puderem, né, compartilhar algo aqui com a gente, existe algum interesse, alguma operação também de aquisição já previsto internacionalmente para este ano? Sim, nós temos interesse, a gente também vem divulgando o nosso interesse em crescer de forma exponencial no mercado internacional, para ter um hedge natural, né? Não só de moeda, mas principalmente de negócio, né? Eu acho que esse é uma estratégia natural de uma empresa que chega nesse porte. A gente já tem uma entrada, como o Guilherme falou, bastante representativa nos países mais próximos, como Brasil, Chile, Paraguai, temos uma operação grande lá. E agora fizemos, nesse ano, uma experiência intercontinental, que é uma operação na África do Sul. Então, são experiências em países diferentes, com outra cultura, etc. E a gente, cada vez, vem gostando mais dessas experiências. Então, temos interesse em crescer organicamente nesses países que já estamos e em outros países. E na nossa estratégia de M&A, no nosso pipeline, também tem empresas em outros países. Queria falar um pouquinho de um pilar aí, né, tão importante, muitas empresas já trazendo essa questão do pilar do ISD ou ESG, como muitos chamam. Eu queria entender um pouquinho como que está sendo, né, esse pilar aí dentro da JSL, quais, né, você destacaria aí de quais projetos envolvendo mais essa política ESG para a gente, e metas também da própria empresa em relação a esse tema, por exemplo. Paula, eu agradeço a pergunta, isso nos dá a oportunidade aí de entrar nesse tema tão relevante. Para nós, ele é relevante por vários aspectos. Primeiro aspecto, nós só trabalhamos, ou melhor, nós trabalhamos atualmente para empresas de grande porte, né? Chamar as AAA, né? Praticamente todas as grandes empresas, embarcadores, dos segmentos onde a gente atua, são nossos clientes. Esses clientes têm uma política já há mais tempo, forte em sustentabilidade, puxado pelas suas matrizes internacionais, e nós, como fornecedores, e um fornecedor que, naturalmente, por estarmos presentes num modal rodoviário que, né, naturalmente, ele é um emissor de poluentes, somos pressionados. Então, a cadeia começa a girar, porque a cadeia começa, é o cliente pressionando a indústria do produto, que aquele produto seja sustentável, é a indústria pressionando toda a cadeia, não só interna como externa, aonde nós somos inseridos, para que sejamos sustentáveis. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, eu já volto quais são as estratégias. Um segundo ponto super importante, nós estamos inseridos num grupo CIPAC, uma política bastante audaciosa nesse tema, né? Somos o primeiro grupo que conseguiu um empréstimo, um bond, associado a políticas de sustentabilidade. Então, para nós, além de um projeto, é uma questão financeira, quer dizer, se temos um compromisso ao longo dessa década, até 2030, para realmente termos uma redução, para conseguirmos empréstimos a uma taxa de juros subsidiada. Bom, indo a projetos mais especificamente. Então, o que estamos fazendo? Várias coisas. Desde projetos de segurança, sustentabilidade passa por segurança. Temos aí um programa que a gente apelidou de acidente base zero. O nosso sonho, somos uma empresa de 25 mil colaboradores, uma empresa aí que roda 500 milhões de quilômetros ano,
evidentemente, sujeitos a vários acidentes, por N razões. Estamos fazendo a nossa parte para que a taxa seja reduzida ao máximo. Número 1. Número 2, diversidade. Lançamos o ano passado uma campanha que deu bastante repercussão, Mulheres no Volante, né? Nós estamos num segmento onde, por razões culturais ou até práticas do passado, é predominantemente masculino. Então, estamos atraindo o público feminino com um mote, por que não? Hoje as máquinas, caminhões, são extremamente tecnológicos, então o gênero não há a menor diferença, né? Então, fizemos essa campanha vai ter um aumento expressivo esse ano para cada vez atrair mais esse público para o nosso negócio. E é uma questão até, eu só costumo dizer que essa é uma questão prática. O dia que a gente tiver um número maior de mulheres no nosso negócio, vamos ter mais capacidade de recrutamento, né? Aumentamos a nossa base. Eles são empolgentes, que é talvez o tema mais complexo. Obviamente, o mais famoso aí é o caminhão elétrico. Entendemos que esse é um caminho, principalmente nas rotas de curta distância. Temos um projeto com alguns clientes para a entrada de caminhão elétrico. Somos uma das primeiras empresas a testar o caminhão elétrico na distribuição urbana. Isso há mais de 3 anos. Já é uma realidade técnica, ou seja, já é possível. Precisamos achar o caminho da sustentabilidade econômica, para que seja viável veículos com esse combustível. Mas um dos assuntos que me empolga que tem uma viabilidade econômica mais simples, é o combustível a gás, principalmente o híbrido. Estamos testando veículos, principalmente veículos grandes, que rodam distâncias maiores, que seria mais difícil o elétrico, com o combustível a diesel, que é o mais conhecido, associado ao gás. E a gente tem tido aí um êxito bastante interessante e também estamos testando veículos 100% a gás. E mais legal do que isso, a gente está testando alguns veículos com biometano. O que é o biometano? É o gás gerado pelo lixo. Nós temos uma operação no Rio de Janeiro, onde nós transportamos o lixo da cidade para um aterro, que é do grupo, inclusive. Esse aterro gera um gás, o gás metano. Esse gás metano é transformado em biometano e a gente utiliza esse gás no veículo híbrido, né? Seria o sonho de consumo. Então, são vários projetos em frentes diferentes, mas a gente tem aí uma meta bastante audaciosa nesse tema. Bom, só para a gente já ir finalizando aqui, eu só queria trazer, né, que os papéis aí da empresa, eles tiveram aí um bom desempenho, a gente viu aí que vocês tiveram também um bom desempenho, acompanhando, né, o próprio índice em si, o desempenho acabou acompanhando toda essa tendência do mercado, da Bolsa como um todo, mas eu queria entender, assim, a pergunta talvez, né, mais difícil é o seguinte, né, quem tem aí o case no portfólio, quais garantias, né, que os investidores terão daqui para frente, né, realmente, vocês realmente conseguirem trazer todos esses pontos positivos que vocês trouxeram aqui para a nossa conversa. Para quem não tem, qual o recado? Quem não tem na JSL no seu portfólio, qual o recado também que vocês deixariam para esses investidores que estão aqui nos assistindo e se interessaram um pouco mais também aí na empresa de vocês? Paula, eu acho que a principal mensagem é o seguinte: eu acho que quem acompanha, né, a companhia mais perto pode ver a transformação que aconteceu no tamanho dela. E, como é uma opinião minha, que a ação está muito barata, né? Quando você pega a JSL 2021, né, a JSL 2020, desculpa, a JSL 2021, a companhia dobrou de tamanho, né? Todos os números dobraram de tamanho, a gente conseguiu demonstrar a capacidade, né, de manter e melhorar as margens operacionais, vindo aí desde 2019, acho que foi uma pergunta que você fez no meio da conversa. E eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é entregar o resultado, né? É demonstrar a capacidade de entrega do nosso planejamento estratégico, que é trazer crescimento de receita acelerado, organicamente e inorganicamente, e fazer o nosso trabalho, o nosso dever de casa, de controlar e gerir os custos necessários e quando necessário, como é o momento agora, fazer o trabalho junto com os clientes de repasse.
Quando a gente pega esse novo número da companhia, esse novo tamanho, e demonstrar a capacidade de execução que a gente tem, fica fácil de qualquer investidor atual ou um investidor, um futuro investidor da companhia, entender que ela tem um potencial de valorização no preço, no valor da ação, muito maior do que está sendo refletido agora no valor dos papéis. Tá? Eu acho que esse seria o recado principal que a gente daria. Uhum. Ramon, você quer deixar também algum recado final? Fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu concordo com o Guilherme, né? Eu, inclusive, como investidor, sou, além de executivo da companhia, um grande investidor da companhia, então eu sou um dos mais interessados com o papel Chuba. E o importante, né? Somos uma economia no mercado real. Vendas podem ser feitas de qualquer forma, a gente viu aí o aumento da venda online, a gente viu o mundo trabalhar home office, tudo isso é possível. Uma coisa que eu tenho certeza, a entrega é física. Os produtos só vão chegar, só vão sair lá da onde são produzidos até a sua casa, consumidor, pela logística. É nesse mercado que a gente está inserido. Então, por isso que eu acredito. Como o Guilherme falou, a gente está aqui para fazer uma gestão austera, com todos os trancos e barrancos que o mercado interno e externo nos oferece. A gente tem confiança que vamos manejando a nossa vela e nosso leme, dado que a gente não pode mudar o vento, para que a gente consiga atravessar as tormentas e os mares calmos da melhor forma possível. Tá certo, eu agradeço imensamente, né, o tempo de vocês, essa oportunidade de vocês conversarem com os investidores. Eu falo muito que aqui nós da BMC News somos uma ponte entre os investidores, entre os profissionais do mercado, entre as grandes companhias que estão aí também no mercado. Então eu agradeço o tempo, a disponibilidade e a oportunidade de conhecer também um pouco mais aí desse case. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. A gente agradece. Obrigado, Paulo. Obrigada, a gente que agradece. Bom, e eu quero agradecer a sua audiência. Muito obrigada por estar aqui acompanhando o BMC Business. E se você quiser continuar acompanhando mais notícias também do mercado, temos aí nossa super multiplataforma. Temos um portal de notícias, bmcnews.com.br, onde você acompanha todas as informações sobre os mercados, não só aqui do Brasil quanto do mundo. Também temos nosso Instagram, @bmc.news. Estamos no Telegram, LinkedIn, Twitter, em todos os canais. É só acessar aí a BMC News e ficar sempre muito bem informado. Afinal, informação que gera valor, você só encontra aqui na BMC News. Até a próxima. Tchau, tchau.